Olá a todos e bem-vindos a esta análise. Hoje vamos literalmente destrinchar aquele ponto exato em que uma aventura partilhada vira do avesso e se transforma numa jornada de sobrevivência desesperada e sem precedentes. Sabem aquele momento em que a rede de segurança simplesmente desaparece? Pois bem, é aqui que o protagonista é forçado a crescer a uma velocidade alucinante para enfrentar, completamente sozinho, o sistema de segurança máxima mais temido do mundo. E o que despoleta tudo isto, na verdade, é um evento altamente traumático. É que, de forma muito abrupta, ele dá por si separado e completamente isolado de todos os seus companheiros. Pensem bem, num segundo, temos um plano de equipa sólido e no segundo seguinte, nada. Apenas uma selva densa e o silêncio ensurdecedor do isolamento. Ele aterra num território totalmente desconhecido e, a partir deste exato momento, instala-se aquela sensação angustiante de um relógio a contar de forma implacável. Sem bússola, sem amigos para cobrir a retaguarda, é preciso navegar por um ambiente hostil que, convenhamos, não perdoa qualquer erro. E o choque de realidades que se segue é simplesmente fascinante. Por um lado, temos as intenções puras e a natureza completamente caótica do Luffy. Por outro, a lei absoluta e inflexível da tribo Kuja. Amazon Lily é uma ilha tropical super vibrante, habitada exclusivamente por mulheres guerreiras, onde a regra de ouro é claríssima. Homens são estritamente proibidos, sob pena de morte, não há cá exceções. A dinâmica atinge o seu pico quando ele é rapidamente capturado e atirado para uma arena de execução. Desenrola-se então uma luta frenética contra as temíveis irmãs Sandersonia e Marigold. Mas a grande ironia, e o ponto crucial de toda a situação, é que a meio de uma batalha mortal, ele escolhe proteger o maior segredo destas guerreiras. É este ato de pureza, num ambiente de hostilidade letal, que acaba por mudar por completo o paradigma da ilha. E reparem bem na ironia desta situação, que é absolutamente brilhante e traz o alívio cômico perfeito. A governante de Amazon Lily não é outra senão a Shichibukai Boa Hancock, conhecida mundialmente como a mulher mais bela de todas e que nutre um ódio profundo, quase visceral, por todos os homens. No entanto, a coragem genuína do Luffy e a sua total falta de malícia acabam literalmente por deitar abaixo as defesas desta governante implacável. Contra todas as expectativas, a Hancock é apanhada pela lendária doença do amor e apaixona-se perdidamente pelo próprio invasor que deveria ter executado. É uma reviravolta tão cômica quanto imprevisível. Mas lá está, o alívio romântico dura muito, muito pouco. Porque a narrativa simplesmente não nos permite ficar em zonas de conforto. Aquele clima de romance e a segurança recém-conquistada em Amazon Lily são violentamente estilhaçados por uma notícia chocante. Portgas de Ace foi capturado. E o seu destino está tragicamente traçado. Execução pública em Marineford. Lembram-se daquele relógio que estava a contar silenciosamente? Bem, agora soa como um alarme de incêndio ensurdecedor nas nossas cabeças. Já não há qualquer espaço para hesitações ou planos demasiado elaborados. É tomada uma decisão imediata, quase impensável. Invadir sozinho a prisão mais impenetrável do mundo. E com isto, o tom da história muda drasticamente. Saímos das cores quentes e vibrantes da ilha tropical e mergulhamos de cabeça numa atmosfera pesadíssima, super claustrofóbica. Estamos perante os portões da maior prisão do mundo, Impel Down. É um verdadeiro mergulho num pesadelo visual feito de tons cinzentos, roxos e vermelhos escuros. Falamos de uma estrutura titânica, parcialmente submersa no oceano, que foi concebida com um único propósito: quebrar o espírito humano. Só a mera escala daqueles portões serve como um aviso bem claro de que este é um território onde a esperança não ousa sequer entrar. E preparem-se, porque esta é uma descida literal aos infernos, quase dantesca na forma como está desenhada. Depois de uma entrada furtiva que só foi possível graças à influência e ao estatuto da Hancock, a jornada é sempre a descer. Começamos com um percurso pelo nível 1, atravessando o pavoroso mar de chamas e continuamos por 6 níveis absolutamente incansáveis. Tal como na obra de Dante, cada círculo, cada nível desta prisão está arquitetado para ser exponencialmente mais aterrorizante e mais letal do que o nível anterior. O objetivo final encontra-se no fundo absoluto da instalação, o inferno eterno. É uma verdadeira maratona criada para drenar a última gota de energia de qualquer ser vivo a cada degrau que se desce nas profundezas. Mas sabem qual é a verdadeira genialidade de toda esta estrutura narrativa? Reside no puro absurdo das alianças que se formam. A necessidade extrema obriga à criação de laços francamente bizarros. Aquele isolamento inicial quebra-se com reuniões hilariantes e completamente improváveis. O Luffy cruza-se com antigos inimigos que subitamente partilham o mesmo instinto de sobrevivência. Temos o Buggy, que de alguma forma continua a cair para cima com um sucesso quase inexplicável, o Mr. Three e o inesquecível antigo rival da Alabasta, Bon Curé. Num ambiente de caos absoluto como este, os piores inimigos de ontem acabam por se tornar na tábua de salvação de hoje. Só que a esperança, por mais forte que seja, acaba por esbarrar num autêntico muro de betão no nível 4. A citação que define este momento dita logo a sentença: o poder do veneno é absoluto.
Esta é a presença asfixiante e letal do diretor Magellan. Imaginem aquele som denso de líquidos espessos e altamente tóxicos a borbulhar sem parar. Como utilizador da fruta Doku Doku no Mi, o Magellan não é apenas um guarda prisional, nada disso. Ele é uma força imparável da natureza, literalmente feita de toxinas. O ritmo frenético da invasão é completamente cortado aqui. Enfrentar o Magellan significa tentar lutar contra a própria morte corporificada num nevoeiro químico sufocante, onde um único toque dita imediatamente o fim. E como seria de esperar, o inevitável acontece. Derrota total. A dura realidade de enfrentar de caras a elite governamental cobra o seu preço mais alto. O corpo do Luffy é completamente obliterado. Ele fica coberto por toxinas letais e é simplesmente deixado para morrer. A nossa invasão solitária encontra o seu fim literal no chão úmido e gelado de uma cela prisional. Todas as funções vitais colapsam. O desespero absoluto toma conta de tudo, marcando o verdadeiro fundo do poço de toda esta jornada. A única réstia de luz que sobra é apenas uma ténue lenda prisional, um mito que é sussurrado em segredo entre os detidos. Mas é exatamente a partir desta tragédia profunda que surge uma reviravolta que roça o milagroso. Acontece que esse mito das entranhas da prisão é bem real, a famosa New Camel Land. Trata-se de um oásis literal, cravado diretamente na rocha, escondido num espaço impossível chamado Nível 5.5, localizado exatamente entre o inferno congelante e o desespero absoluto. Sob a liderança excêntrica do comandante do exército revolucionário Emporio Ivankov, este espaço super vibrante e cheio de energia contrasta violentamente com o terror e a escuridão que se vivem lá fora. É um santuário focado não na fuga imediata, mas no renascimento. E o verdadeiro teste à vontade de viver vai começar aqui mesmo. Contudo, este renascimento tem um custo que é excruciante. 10 horas. São precisas 10 horas inteiras de um tratamento brutal, agonizante e contínuo que leva o corpo ao limite absoluto da tolerância humana à dor. A condição imposta pelo Ivankov é devastadora. Exige o sacrifício de anos da própria esperança de vida do Luffy. E isto apenas para ter uma minúscula fração de hipótese de sobrevivência. E sabem qual é a maior tragédia desta prova colossal? É que, no momento do despertar, quando a exaustão finalmente dá tréguas, ela mistura-se com a mais dura das realidades. O Ace já foi transferido. O relógio acabou de bater as 12 badaladas e a corrida contra o tempo dentro da prisão foi oficialmente perdida. A partir daqui, a energia de toda a narrativa muda num instante. A simples sobrevivência dá lugar a um caos estático totalmente desenfreado. Se a interseção falhou ali embaixo, a perseguição passa a ser o único caminho possível. Aquela descida solitária de que falámos inverte-se agora numa ascensão de força bruta e altamente explosiva. Para conseguir rasgar o caminho todo até ao topo, os verdadeiros pesos pesados de Impel Down são libertados do cativário. O Cavaleiro do Mar, Jinbe e o temível Crocodile juntam-se à causa. Cria-se assim uma aliança de autênticos titãs que avança com uma força destrutiva simplesmente imparável. E aquilo que era uma infiltração discreta transforma-se num piscar de olhos no maior e mais caótico motim de toda a história daquela instalação prisional. No entanto, convém não esquecer uma coisa: nenhuma fuga a esta escala escapa sem um preço emocional altíssimo. O clímax desta história não se resolve apenas com murros e pontapés. Exige um sacrifício verdadeiramente desolador perante o gigante portão da justiça. O Bon Correio, usando as suas incríveis habilidades de disfarce, assume a forma do temido Magellan e decide ficar para trás sozinho na sala de controlo. O peso narrativo deste momento é dilacerante. Aquela que era uma antiga rivalidade, nascida nas areias do deserto, floresce agora no mais puro e incondicional ato de amizade que possamos imaginar. Uma vida inteira é sacrificada, não em prol de um grande exército, mas para garantir, de forma altruísta, que a porta da liberdade se abra para os outros. O momento para respirar após esta tempestade é incrivelmente breve. Temos finalmente um navio roubado da marinha, solto e a navegar em mar aberto. Este arco conclui-se com um êxito que parecia completamente impossível. Forjaram-se laços de aço, a morte certa foi de alguma forma ludibriada e os piores criminosos do mundo transformaram-se num batalhão letal unido. Mas existe um mas gigantesco no meio disto tudo. O sucesso épico desta fuga não silencia aquele relógio principal de que falámos no início, pelo contrário, ele grita agora cada vez mais alto. O navio roubado navega em linha reta para o epicentro militar do mundo, o temível quartel-general da Marinha. O que nos deixa com a grande reflexão final a fechar esta análise monumental. Nós acabamos de testemunhar uma descida literal ao poço mais profundo e negro da tortura, onde sacrifícios inimagináveis garantiram apenas um ligeiro atraso numa execução. Pensem nisto, se Impel Down, com todos os seus terrores dantescos, as suas alianças completamente surreais e os combates quase mortais, foi apenas o aquecimento, o que é que isso nos diz sobre a escala do que aí vem?
Se isto tudo foi apenas um prelúdio, que nível de caos absoluto, de verdadeira devastação, nos aguarda quando todas estas forças colidirem na iminente Guerra dos Melhores? Bem, parece-me seguro dizer que a verdadeira tempestade está apenas a começar.